Olá, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre os problemas comerciais. Eita, professor! Mais problemas. Olha só. E no nosso episódio nós vamos entender os principais problemas comerciais da atualidade. Comércio, turma. Fluxo, circulação. E eu lhe digo mais. Quando se fala dos problemas da atualidade, naturalmente estamos falando dela, da globalização. Porque a maior expressão atual do comércio, globalização. E quando se fala disso, a gente tem que olhar para a cidade, porque ela é o maior palco do comércio internacional. E esse crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, é um processo que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração do campo para a cidade. Professor, a urbanização gera crescimento do comércio e problemas comerciais. Vamos começar falando sobre o comércio informal urbano. Se liga! Quando se fala sobre o comércio informal urbano, que é um grande problema do nosso comércio, da informalidade, se fala-se da precarização da economia. Olha só. Se fala, e eu vou citá-los todos agora, sobre a marginalização do comércio. Marginalização do comércio. Como também se fala do comércio informal urbano. Informal urbano. Como também, turma, se fala do emprego informal ou trabalho informal. Emprego informal. Vamos lá? Primeiro, a precarização da economia. O nome de estudo, né, tu? Quando eu me refiro à precarização, eu me refiro a atividades precarizadas. Primeiro, não regulamentadas, legitimadas, fiscalizadas. Atividades essas que não são asseguradas, nem controladas, nem regidas pelo poder público e pelas leis. Elas são informais, turma. E esses trabalhadores, esses comerciantes informais, vivem da insegurança e na insegurança do comércio, das relações comerciais. A qualquer hora, na primeira dificuldade que tiverem, porque são vulneráveis a essas dificuldades, por exemplo, os permissionários que ali estão, conhecidos pejoridicamente como camelôs, essas pessoas são vulneráveis, porque vivem num trabalho precarizado. Quando eu falo marginalização do comércio, gente, porque são atividades e centros comerciais que estão à margem da sociedade. Não usufruem nem das tecnologias necessárias, nem da infraestrutura, nem do apoio, e nem da legalização. Vivem em lugares extraoficiais. Isso é marginalização, é ficar à margem. O comércio informal, como eu te falei, é aquele que não é legalizado, não é oficializado, que é a base de produtos informais,
conhecidos popularmente como produtos piratas. Isso aí é um problema, gente. Porque a economia informal, o emprego informal, ele não contribui como deveria para a economia. Ele não gera impostos para manter os investimentos. Eles não contribuem para a segurança previdenciária, eu digo, aposentadoria. Os trabalhos informais, os empregos informais, gente, eles não são regularizados, não existem regras. E isso é um problema sério. Mas uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Quando se fala no comércio, no emprego, no trabalho informal, se associa única e exclusivamente a camelô, a engraxate, a vendedor de sinal, a diaristas sem contrato de trabalho. Não, gente, não é só isso, não. Se eu disser para vocês que hoje, tanto quanto esses profissionais que eu citei agora, essas pessoas que ganham a vida nessa realidade, nós também temos, olha só, as plataformas e as tecnologias que estão criando trabalhos informais. Vamos lá. O motorista de aplicativo. Gente, ele é um informal. Professor, mas ele presta um serviço para uma plataforma. Gente, ele não é funcionário dela. Ele parar de trabalhar, ele vai parar de ganhar e não vai ter nenhuma segurança trabalhista, sindical, organizacional. Não. Isso aí é precarização. Ah, professor, então usou das tecnologias que todos pensam que só oportunizam empregos e atividades, mas nós não podemos esquecer que elas também precarizam o trabalho. Eu falei do motorista de aplicativo, mas eu tenho outras ferramentas digitais, plataformas, que de certa forma estão corrompendo, vamos assim dizer, o trabalhador, o mercado. Professor, e você é contra esse tipo de plataforma? De jeito nenhum. Desde que sejam regularizadas, legitimadas, estejam sobre a tutela e a esfera da lei, e os seus trabalhadores tenham seus direitos adquiridos e salvaguardados, vamos dizer assim. Tecnologias vieram para nos aprimorar em muita coisa, mas é preciso sim que essas tecnologias gerem sustentabilidade econômica. E o comércio informal urbano é o que mais sofre problemas, porque a cidade ela é palco das maiores ações e relações e interações comerciais. É preciso que exista uma regularização dos informais, seja da tecnologia ou seja da marginalização de locais. Porque aí eu estou criando uma cidade informal, gente. E o que seria uma cidade informal? É aquela onde eu tenho produtos informais, moradias informais, empregos informais e comércio informal. E não nos esqueçamos que a pirataria, o comércio informal, a clandestinidade, ela alimenta o crime, gente, e organizações criminosas. Quem é que está envolvido em grandes transações de produtos pirateados? São organizações criminosas. Estão intimamente ligadas a organizações do crime mesmo, a coisas ilícitas, drogas, sequestros. Esses grupos se alimentam não só da venda dessas drogas, sequestros, mas das informalidades. Aquele que está vendendo o produto pirateado, ele é a ponta da cadeia.
quem forneceu e transportou e comercializou, e para chegar até ali, são gente grande, pessoas grandes, que não estão envolvidas só naquele comércio pirateado. Elas também estão envolvidas em outras ações, em controles de territórios, de comunidades. Então, gente, alimentar a informalidade é precarizar o trabalhador e a sua atividade. E o mais interessante é que com a globalização, essa mundialização da economia, essas tecnologias, a facilidade do compra e venda, a dificuldade de legalizar, regularizar, está cada vez maior. Muito maior. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando aí sobre o comércio. O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. No entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam desse para sobreviver. Agora, gente, a relação entre o campo e a cidade. Agora vamos falar sobre o comércio agrário. Turma, o campo também sofre com seus problemas comerciais. Primeiro, as barreiras comerciais. Isso é um problema sério que o Brasil sofre. Segundo, a concentração produtiva. Terceiro, a gente pode citar também a dependência econômica e tecnológica. Olha só. E por último, a modernização. Isso tudo gerou problemas, apesar de também terem gerado soluções, geraram problemas sérios. Vamos lá. Barreiras comerciais. Turma, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo e vende alimento para o mundo. Só que às vezes existe uma concorrência de países com o Brasil através de barreiras. Por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos são grandes produtores de laranja. Apesar de eles serem grandes produtores de laranja, eles acabam comprando laranja brasileira. Sabe o que eles fazem? Aumenta os impostos da nossa laranja para ela entrar cara lá dentro, nos Estados Unidos. Eles aumentam impostos para a nossa laranja entrar mais cara, para eles poderem concorrer com a gente de maneira desleal. Existem países, gente, que inventam problemas sanitários com o nosso frango, nossa carne, que nem existem. Nós tivemos um problema constante com a Rússia, que hoje está nessa guerra, né? A Rússia, gente, ela compra carne brasileira, só que ela também produz carne. Da mesma forma, ela fecha as barreiras para a nossa carne, ameaçando, inventando problemas sanitários, que a nossa carne não é de qualidade. Olha só, que o nosso frango também não é. São essas barreiras, gente, comerciais, que nos trancam. Concentração produtiva. Vamos lá. Hoje nós temos grandes corporações, empresas multinacionais que ganharam o campo, como a Bunge, a Monsanto, a Sadi, a Nestlé, né? A Perdigão e outras grandes corporações. E essas corporações controlam, gente, a grande fatia do comércio agrícola. E qual o problema, professor, delas controlarem? Porque elas controlam a riqueza na mão delas. Isso gera uma desigualdade. Você tem a soja, por exemplo, no Brasil. A maior parte da soja brasileira é comercializada pela Bunge. A Nestlé é a maior indústria de laticínio da terra. Ou seja, a produção de leite está na mão da Nestlé, gente. Isso não é bom para o comércio. Como elas concentram essas riquezas que eu te falei, isso vai gerar uma dependência econômica. A gente fica na mão e tecnológica. Porque a maior parte das tecnologias estão na mão delas.
E a modernização? Professor, mas a modernização não é uma coisa boa? É. Não traz uma produção moderna? Sim. Mas essa modernização ela gera desemprego, desigualdade no comércio. Porque boa parte dos agricultores não tem acesso a essa modernização. E aqueles que têm se tornam favorecidos. Sem falar que a modernização ela contribui para o desemprego, o subemprego, a violência no campo, porque vai ter gente desempregada e isso vai gerar marginalização no campo. Quer queira, quer não, o comércio, ele, ao mesmo tempo que se favorece das tecnologias, o comércio, ele se compromete com as tecnologias. Se compromete muito. E é um problema sério. E precisa ser discutido de maneira mais apurada, mais sustentável. E cada vez mais vivemos esse comércio agrário desigual, né, gente? No mundo e no Brasil. No mundo e no Brasil. 3 minutos, por favor.
Porque e de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo. Olha só. E aí, essa é a realidade que nós vemos no comércio internacional. Beleza, turma? Então, na realidade, nós estamos vivendo um processo de evolução, mas ao mesmo tempo de desigualdade no comércio mundial. Olha, o que muda no atual processo de urbanização capitalista, que intensificou-se a partir do século XVIII, é que agora o campo que passa a ser dependente da cidade, pois é nela que as lógicas econômicas sociais que estruturaram o modelo rural são definidas. Turma, agora eu vou para o comércio industrial, os problemas do comércio industrial. Olha só, o comércio industrial se faz principalmente com o advento das tecnologias da informação. Tecnologias da informação. Através dessas tecnologias da informação, através da robotização, também um aspecto muito importante, através da imaterialização. E essa imaterialização gera o chamado comércio eletrônico. Pronto. Tecnologia da informação, gente, é a TI. É o advento da informatização do software, dos hardwares, dos bancos de dados, dos aplicativos. Essa tecnologia da informação que ganhou tudo. Todos os setores da economia e formas de produção. Estamos cada vez mais subordinados, direcionados, orientados pelas tecnologias da informação, em tudo que fazemos. Isso influencia no comércio, né, gente? O comércio agora está digitalizado. Robotizado, isso já vem de algumas décadas. Não, de alguns anos, melhor dizendo. Mais de décadas. A robotização gera um mercado eletrônico, porque o robô faz com que a gente produza produtos de alta tecnologia e precisão, né? Que chegam à casa da gente, às empresas e onde nós vivemos. E o comércio vai sofrendo esse impacto. Porque só foi a robotização que permitiu essas novas tecnologias e mercadorias e produtos. A imaterialização é aquela história. Gente. Os CDs, os filmes foram para aplicativos. Os táxis para aplicativo. Nós imaterializamos muita coisa. Hoje é um modelo de produção, de comércio, de tudo. Tudo nós temos plataformas, aplicativos que controlam o comércio. Controlam o comércio. E esse produto imaterializado, que agora é servido, por exemplo, livros digitais. Eu me lembro dos convites que se recebia para um aniversário. Hoje manda um post, né? Isso é só uma pequena amostra, um fragmento de como a imaterialização ganhou tudo. Nós estamos vivendo uma era da imaterialização dos produtos através da rede mundial de computadores, da internet. E esse comércio eletrônico? Esse aqui é um ponto importantíssimo. Porque o comércio eletrônico, turma, ele, quer queira, quer não, ele é uma realidade. Nós estamos cada vez mais vivendo o comércio eletrônico. As pessoas comprando cada vez mais pela internet. Através das plataformas. Das lojas, dos fornecedores, das empresas, né? É impressionante como hoje
se faz tanto compras físicas, vamos dizer assim, nas lojas, nos departamentos, como pela internet. O comércio eletrônico, em muitos aspectos, ele já superou o comércio físico ali. Essas lojas, elas estão no site, né? Pela loja e pelo site, pela loja e pelo site. Aí, o comércio eletrônico, gente, ele, de certa forma, por outro lado, ali nós temos grandes departamentos que controlam uma Amazon dessa. Você imagina os grandes depósitos, centros de fornecimento da Amazon. É um mundo de armazenamento e distribuição de produto. Ela é uma plataforma, gente. Ela vende tudo de A a Z. E esse comércio eletrônico, ele vem com alguns problemas. A gente tem que levar em consideração o que ele desemprega, concentra nos grandes polos atacadistas, distribuidores e lojas e grupos empresariais. É impressionante como nós estamos vivendo assim, um mundo em que você, através da internet, muitos economistas já consideram o comércio eletrônico um outro setor, um novo setor da economia. Um novo setor. Você tem o setor primário, secundário, terciário e o quaternário, que é esse aí. É o setor das tecnologias que arrecada tão quanto os outros setores. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E o comércio, gente, não para. Como o próprio nome sugere, são aqueles que a urbanização ocorre devido às condições estruturais, espaço das cidades, a industrialização. Como eu falei para vocês, a indústria gera um comércio eletrônico, um comércio industrial propriamente dito. E os grandes problemas do comércio industrial, citado a vocês, concentração, imaterialização, precarização. A mundialização industrial, ótimo. A mundialização do comércio, ok. A questão é o tanto que isso gera problemas para a nossa economia. Ok, gente? Olha só. A modernização com a urbanização em grandes cidades, como Londres e Nova York, isso vai acabando gerando situações, problemas muito sérios. Olha, mas Nova York, pessoal, Londres, professor, eu imaginei que o problema comercial só ocorrera em países pobres, periféricos, que os ricos estão muito bem obrigados. Não é não. A globalização, ela bate todas as portas. A tecnologia também. A concentração em empresas também. Os Estados Unidos vêm sofrendo problema. Olha, existem movimentos de resistência a essa grande concentração na mão de pequenas empresas, como a Amazon, Apple, enfim. O desemprego comercial bateu também as portas dos países centrais, os chamados países ricos de primeiro mundo, como queiram, né? Já foi muito usado isso, devido a essa industrialização, essa robotização e essa, como eu falei anteriormente, essa imaterialização do comércio. Isso é um problema sério. Olha só, as condições de moradia, o comércio das moradias. Aí um fator interessante, gente. Lembra do sonho da casa própria? Agora é o pesadelo da casa própria. Porque nós estamos vivendo uma coisa muito interessante que vem afetando o comércio, é a especulação. Vivemos um processo de especulação imobiliária. Aí agora eu já estou no comércio de moradias. O setor imobiliário. As casas, engraçado, para não ser trágico, estão ficando cada vez menores e cada vez mais caras. Os projetos habitacionais públicos e privados, de construtoras e governos, estão cada vez menores os domicílios e cada vez mais caro. Há uma especulação, até porque a especulação comercial é muito forte. Quando alguém lança um projeto de um condomínio, a maioria das pessoas compram, sabe para quê? Para vender mais caro. O nome disso é especulação. 70% dos lotes vendidos, caramba! Eita, 70% são pessoas que já compraram para morar. Fala sério. Últimos lotes. Venha investir com a gente. Olha só. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse: rapaz, por que você não compra um apartamento aqui? Eu digo: para quê? Eu tenho onde morar. Não, tu compra para investir. Porque se tu comprar, ele vai subir de preço e tu vai ganhar dinheiro com isso. Ou seja, quem for comprar depois vai sofrer com esse comércio inflacionado. Um outro exemplo de um comércio inflacionado é uma onda de gourmetização, produtos gourmet que acabam sendo mais caros. Enfim, gente, a ideologia da especulação e do mercado e da supervalorização. Olha os carros aí no período da pandemia, estão altíssimos os valores. Pessoas vendem carro muito mais caro do que compraram depois de 3, 4 anos de uso. O nome disso? Especulação. É um problema sério. E aí, gente, a urbanização em função de desvantagens produtivas. Aí, olha só, o setor imobiliário cada vez mais forte. E cada vez a construção civil. Mas lembrando que essa gera concentração de riqueza na mão de poucos, né? E essa concentração de riqueza interfere no comércio. Ela vai interferir nas relações produtivas, comerciais. Isso vai gerando desigualdades muito sérias.
no nosso comércio, né? E isso impacta na vida do campo e na vida da cidade, através do êxodo rural. Êxodo rural esse que vai desgastando o homem que vem do campo para a cidade, né? E a cidade, através dessa concentração de riqueza e desigualdade, ela sofre muito com isso, muito mesmo. Beleza, turma? E olha que se você imaginar que essas tecnologias, essa globalização, essa mundialização produtiva e o seu lado problemático, gente, e cada vez mais nós estamos vivendo novos rumos do comércio. Rumos que nunca pensávamos que íamos chegar. Porque o mundo inteiro vem sofrendo. Não é fácil você viver num mundo em que a concentração em pequenos grupos, a dependência tecnológica, como também as desigualdades regionais, não só mundiais, dentro dos próprios países, gente, coisas que não se via em países centrais, hoje também estão vivendo essas desigualdades, são problemas sérios. E isso impacta, turma, no comércio de pessoas, de órgão, olha só. E isso é um comércio de pessoas, de gente. O tráfico de crianças, de mulheres, de escravos modernos. O trabalho escravo por dívida, aliciamento, prostituição. É uma verdadeira rota internacional do comércio de gente. É o que a gente precisa também relembrar, porque é a globalização e essas facilidades, né? O comércio ilegal dentro da internet de mercadorias e produtos ilícitos, os cigarros eletrônicos e outros produtos mais modernos que são ilícitos, mas são utilizados, né, turma? Problemas seríssimos. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Comércio industrial, tecnológico, comércio agrícola, urbano, as desigualdades, as disparidades, as concentrações de riqueza que nós temos no comércio mundial. Espero ter contribuído para o entendimento deste conteúdo tão importante para a absorção da nossa realidade. Muito obrigado pela atenção, dedicação, concentração de vocês. Que Deus abençoe, que a gente continue nessa aprendizagem. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!